Presidente, como é que começou? Flamenguista desde criança, família flamenguista, como é que foi? Conta um pouco pra gente, um pouquinho da sua história pra gente entender quem é o Eu costumo Eduardo. dizer que eu não tenho nenhum mérito em ser flamenguista rubro-negro, né? Porque eu já nasci numa família rubro-negra, né? Pai, mãe, os avós, todos os tios, todos os primos, todos os irmãos. Então, ali era uma família... Uma pressão, hein? Era uma família rubro-negra mesmo, e o que é ótimo, né? Porque... né, isso garantiu a felicidade da família toda. É legal, não tem pra onde correr, né? Não tem divisão, não tem briga. Não tem briga, né? E depois, à medida que a gente foi casando também, todo mundo casou com rubro-negra, né? Minha única irmã casou com rubro-negro, né? Meus filhos, né? E meus netos hoje pré-requisito. são rubro-negros, meus Fulana. sobrinhos. Né? Qual o seu nome? Fulana. Qual o seu time? Friburguense, então não quero. Que bom, que legal, presidente, que legal mesmo. Poxa, você é natural do Rio de Janeiro, né, presidente? Sim, carioca. Carioca do Rio de Janeiro. Esse tempo todo no BNDES, como é que foi essa ideia de migrar? Né? Você já era sócio do Flamengo, tinha essa vida no clube, de frequentar, enfim. Como é que funcionou essa história? Não, eu sou sócio do Flamengo desde 1978, né? Desde antes de você nascer. É verdade. E eu sempre fui torcedor de arquibancada, né? Morava na Tijuca, perto do Maracanã, estava sempre lá no Maracanã, mas eu gostava também de ver o time jogar fora, né? Nos estádios aí da cidade do Rio de Janeiro, inclusive as categorias de base, né? Só acompanhava as categorias de base? Acompanhava, até eu escrevi uma crônica que eu devia ter trazido esse livro para vocês, aí depois eu trago. Né, um livro que foi editado agora com crônicas sobre a paixão que o Flamengo desperta em todos nós. Não é um livro sobre o Flamengo, é um livro sobre a paixão, né, pelo Flamengo. E aí a minha crônica contando um dia em que eu fui à Rua Bariri. Eu tinha 15 anos de idade, meus irmãos tinham 14 e 13, eu carreguei os dois comigo, os três com a bandeira do Flamengo. Fomos na Rua Bariri ver um jogo do time de juvenis, que na época se chamava, né, não tinha juniores, nem sub-20, né? Era o sub-20, mas chamava de juvenis. O time do Flamengo não tinha a menor condição de ganhar aquele campeonato, ele acabou em terceiro lugar. Um sábado à tarde, na Rua Bariri, a gente morando na Tijuca, ali na usina. Para chegar lá tinha que pegar 3, 4 conduções. Né, aquela coisa, né? Quem é que vai a um jogo desse? Né? Sábado à tarde na Rua Bariri. Calor, né? Foi novembro isso, né? E aí quem é que vai? Fomos nós, né? De ônibus lá com a bandeirinha do Flamengo. E aí chegando lá na Rua Bariri, entramos e vamos procurar a torcida do Flamengo para ficar junto com eles, né? Que ali não tem nada coberto. Não tinha ninguém. Tudo Não tinha ninguém, aí ficamos lá, nós, aí o time entra em campo, né? 5 para as 3 da tarde, o time do Flamengo entra em campo, aí procurou a torcida do Flamengo para fazer aquela saudação e tal. E aí, quem que eles encontraram? Nós três. Né? Cada um com a sua bandeirinha lá, e aí eles vieram e fizeram a saudação para nós, gente. Aquilo para mim foi uma coisa, né? Eu fico arrepiado assim até hoje, só de pensar nisso, na emoção que eu tive de ver o time do Flamengo ainda, que é o time de sub-20, né, na época juvenil de 1968 e tal, né, vindo para mim, né, e para os meus irmãos ali, aquilo ali para mim foi uma coisa, eu nunca vou esquecer esse dia. Aí na minha crônica eu conto essa história, né, o jogo foi 0-0, não teve nenhum lance importante, mas foi aquele dia que não saiu da minha cabeça, né, e aí então era assim, né, eu ia para ver o Flamengo jogar onde fosse. E Maracanã, então, eu ia sempre. Aí eu achei que, por ser torcedor, eu tinha a obrigação de ser sócio. Embora eu morasse na Tijuca, né, e o Flamengo, a sede do Flamengo fosse na Gávea, né, eu não ia frequentar mesmo, mas eu queria ser sócio. Então, logo que eu comecei a trabalhar, ganhar um dinheirinho e tal, eu fui lá e comprei um título de sócio proprietário do Flamengo. Em 1978. Sócio proprietário. Sócio proprietário. E
E aí fiquei, né? O sócio proprietário do Flamengo, todo sócio proprietário do Flamengo pode ser conselheiro desde que faça a opção, né? O Flamengo tem mais de 2.000 conselheiros, membros do Conselho Deliberativo. E aí eu era sócio, era conselheiro, né? Mas ninguém ouvia os meus conselhos, né? Ninguém queria nem saber. E eu estava lá, e aí um dia, em 2012, ia ter uma eleição em dezembro, eu estava apoiando uma das chapas, né? Tinha alguns conhecidos nela e tudo, mas não, eu não era um protagonista, né? No máximo, de repente, se ganhasse, poderiam me chamar para exercer algum cargo. Eu nunca tinha sido cartola também. E acabou que essa chapa, os dois, o candidato a presidente e o candidato a vice-presidente, eles tiveram a candidatura contestada porque eles não tinham 5 anos de vida associativa ininterrupta. O Valim Vasconcelos? O Valim Vasconcelos e o Rodolfo Landim, que hoje é o presidente do clube. Sim. Né? Nenhum dos dois tinha, segundo acusavam, né, 5 anos de vida associativa ininterrupta. Aí eles começaram a procurar, ele e os outros, né, cabeças da chapa, começaram a procurar quem dentre os apoiadores tinha aqueles requisitos. Né? E aí alguém soprou o meu nome lá, falou, não, eu conheço um ali que, né, não tem 5, ele tem mais de 30 de vida associativa ininterrupta, é Flamengo doente, é executivo do BNDES, comprou título de sócio para todos os filhos, não perde o jogo do Flamengo. Aí foram me perguntar, vem cá, você topa ser o plano B, se os nomes lá dos cabeças de chapa forem impugnados? Aí eu topo. Eu já estava aos 49 do segundo tempo da minha carreira do BNDES, eu ia me aposentar, né, alguns meses depois, já estava tudo programado. Falei, topo, mas não imaginei que fosse acontecer. Mas aconteceu, né? Eles foram impugnados, aí do dia para a noite, ou da noite para o dia, eu virei candidato a presidente, né? Aí assumi o restante da campanha e fui eleito. E aí foi como se eu tivesse descido da arquibancada direto para a cadeira de presidente do Flamengo. A história é essa. Oba, oba, galera. Se você quiser ver mais dos nossos cortes, clica aqui. Se você quiser acompanhar o episódio completo, clica aqui. E se inscrever, deve estar em algum lugar aqui embaixo. Clica nesse lugar que está escrito inscreva-se e inscreva-se no nosso canal. Conto com você.